Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de janeiro de 2017, sábado. Esse é o verbete de número 4012. Ele tem 7 páginas, 50 elogias e 13 máximos. O título é Amparabilidade Inversora, dentro da especialidade Amparologia. Quem escreveu esse verbete é o professor Felipe Oliveira. O professor Felipe nasceu no ano de 1991, é um inversor, nasceu em Ituverava, São Paulo. É graduado em Engenharia de Produção, voluntário da Conscienciologia desde 2013, professor de Conscienciologia desde 2015 e tenepsista também desde 2015. E é radicado aqui na Cognópolis desde esse ano, do começo desse ano. Então vamos lá, a amparabilidade inversora é a qualidade, propriedade ou condição da consim praticante da técnica da INVEX, homem ou mulher, passível de ser assistida por amparadores extrafísicos de função, conforme méritos cosmoeticamente conquistados e o salto da ficha evolutiva pessoal, que é a FEP. O holopensene pessoal da interassistencialidade, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, a aproximação extrafísica pela afinização pensênica, a qualificação da autopensenidade, a auto-organização pró-amparo, a autocrítica nas priorizações diárias, a autopesquisa constante, a importância do continuismo interassistencial, o comprometimento em trabalhos tarísticos, a consecução no intrafísico dos trabalhos extrafísicos, as senhas pré-duplista, a antecipação da assistencialidade técnica na fase da juventude, a proatividade invexológica, a autoassistência, a autocoerência invexológica, a assunção dos megatrafores cosmoéticos do inversor e assim por diante. Para a fatologia, a amparabilidade inversora, a autovivência do EV profilático, a mobilização básica das energias, a autoprojetabilidade lúcida assistida, a valorização do parapsiquismo desde a infância, a depuração da inteligência parapsíquica, a qualificação parapsíquica interassistencial, a planificação das parapercepções, os autoesforços na manutenção da coerência multidimensional, a instalação de campo propício à interassistência, o parapsiquismo impressivo e a psicometria, confirmando a presença de amparador extrafísico, a invexografia, criando rapport com os amparadores invexológicos e assim por diante. A parafatologia tem mais de 20 linhas. Na argumentologia, página 10, tópico caracterologia, ele traz uma listagem aqui com 24 características a serem desenvolvidas pelo inversor existencial a fim de qualificar o nível de amparabilidade extrafísica. Na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Abertismo parapsíquico, amparador extrafísico de função, amparofilia, consim inversora e sinalética parapsíquica invexológica. A qualificação da amparabilidade inversora decorre da modificação para melhor de hábitos, rotinas e posturas, impelindo a irresistibilidade da autoassunção da liderança interassistencial. Você, inversor ou inversora, já avaliou o próprio nível de amparabilidade? Quais atitudes vem tomando para aumentar o investimento dos amparadores de função em você? Na bibliografia específica, ele traz 3 fontes bibliográficas. Agora, aqui na mega análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos Invex, Extrafísico, Autocrítica, Ortopensenes, Projetabilidade, Invexopensenes, Responsabilidade, Harmonopensenes, Interassistência, Autoabnegação, Paracaptação, Proatividade, Antecipação, Meritocracia, Liderança, Neoideias, Juventude, Autocrítica, está repetido, Invexologia e Amparologia. Vamos aos questionamentos. Agora, antes dos questionamentos, vale a pena você contextualizar o que te motivou para escrever esse verbete, por favor, Felipe. Certo, primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe aí da Enciclosapiens pelo todo o processo de revisão, elaboração do verbete, foram amparadores intrafísicos, então, meu muito obrigado. Também agradecer aos amparadores extrafísicos, que
intuíram e muito ajudaram nesse verbete. E, em especial, uma amparadora intrafísica aqui, que é minha parceira, né, que me ajudou muito, todo nesse processo de desenvolvimento da amparabilidade e do verbete em si. A amparabilidade inversora, esse tema já tem uns 2 anos, aproximadamente, que eu estou trabalhando, desde janeiro de 2015, quando eu comecei a aplicar a Invex, né. Eu já conhecia a Invex desde 2013, mas em janeiro de 2015 que eu assumi a condição de inversor, né? Aplicar a Invex com barba, cabelo e bigode. E a questão da amparabilidade, eu comecei a descobrir em mim alguns traços, como o da desconfiança. Então, eu desconfiava sempre de alguma consex que estava comigo. Então, eu não sabia se era amparador, se era assediador, se era guia cego ou amarótico. Então, eu tinha sempre essa desconfiança. E eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, juntamente com a técnica da Invex, sinaléticas, maneiras, modos de descobrir, de identificar se era amparador, assediador, e, enfim, qual tipo de consex que estava comigo. E, a partir daí, eu comecei a interessar mais por esse tema, da amparabilidade. Falei, poxa, como que eu faço, então, agora, aplicando a técnica da Invex, como que eu faço para melhorar a minha condição de assistente e, consequentemente, melhorar a minha amparabilidade, por assim dizer. Então, uma das coisas até que já é muito falado, mas que eu chancelei por mim mesmo, é a condição da assistência, que sem assistência não tem amparabilidade nenhuma, né? Não tem o amparador para a pessoa, para o inversor que está gastando horas lá no Netflix à toa, né? Passando o dia inteiro jogando videogame. Então, é uma condição de incoerência. E eu quis estudar isso porque me chamou a atenção e eu queria qualificar a minha condição de amparabilidade. Queria entender mais também do amparo extrafísico relacionado à invexologia, né, do amparo invexológico. E, por esses motivos, eu escrevi, elaborei esse verbete. Bacana. Em Fatologia, página 6, sexta linha. Pode comentar sobre as recins e crises autoprogramadas? Sim. Uma das condições da Invex é de antecipação. E antecipação, aqui no caso das recins, o inversor, eu vejo que ele procura antecipar essas reciclagens. Para quê? Para ele alcançar a condição lá de autodesperticidade e melhorar a sua assistencialidade. Então, eu vejo que antecipar a reciclagem intraconsciencial ajuda. E uma das formas para você qualificar a sua assistencialidade, além da recim, uma das formas de você fazer essas recins é você fazer essas crises autoprogramadas. Vou te dar um exemplo. Eu me mudei recentemente para Foz do Iguaçu. Então, até o ano passado, eu morava na casa dos meus pais, numa condição de independência financeira. Ainda não estava morando com minha parceira. Mudei de estado, mudei de cidade, de emprego, a situação de vida, a casa, o holopensene, tudo isso me gerou uma crise muito grande. Sim. Porque muda muito o meu entorno, então está naquela fase ainda de adaptação, de acostumar com o clima daqui, com as pessoas, o ambiente. Então, é uma fase de adaptação. E essas crises foram programadas, porque lá no ano passado, em julho de 2016, sentamos eu, a Ibis, o Igor, que está aqui, a Ana Catarina, falamos, programamos, né, a nossa mudança para Foz do Iguaçu, no Sinvex do ano passado. Então, desde então, o que já vem acontecendo, a gente colocava assim, deadlines para nossas crises, para nossas recins. Falou, não, em agosto, no final de agosto, a gente tem que fazer isso. É lógico, cada um avaliando o seu caso, né? Seu ritmo. Então, eu tenho que fazer isso, sei lá, pedir demissão no emprego, que eu estava numa condição de comodismo, ou você tem, a Ibis, no caso, tinha que pedir lá a transferência da faculdade, que era um valor muito grande para ela. Então, tudo isso gerou crises no grupo de modo geral. Uhum. Então, é essa condição de você estar fazendo recins a partir dessas crises autoprogramadas. Você programar, esse meu trafar ele vai até aqui.
Essa é a data limite. A partir daqui, acabou. Não mais. Em parapatologia, sexta linha, pode, se possível, falar e compartilhar as retrocognições patrocinadas, denotando méritos evolutivos? Certo. Se você quiser comentar depois, que você é especialista em retrocognição, mas vendo assim, a retrocognição, ela pode ser induzida por você ou pode ser patrocinada por ou amparador ou assediador. No caso de uma retrocognição patrocinada por amparador, eu vejo que aí tem uma condição ou de mérito ou de te ajudar a entender o contexto, entender do modo que você funciona hoje, o que aconteceu no seu passado que às vezes está te travando. Eu vou dar um exemplo de uma retrocognição que eu tive, que me ajudou um pouco a entender alguns traços meus. Eu tive uma retrocognição que eu era mulher, eu morava numa cabana, tinha uma praia lá, tudo mais, tinha uma floresta assim do lado, né, e atrás assim, e tinha um rapaz, um homem, no caso não sei se era o que era irmão, esposo, enfim, estava me chamando para ir na selva lá, enfim. E eu estava numa condição assim, tá chovendo, não quero isso, né? E eu fiquei recluso ali na cabana, mexendo numa espécie de livro grande assim, meio verde, relacionado ao parapsiquismo. Então, naquela época, não sei onde era, eu sei que era ambiente de praia, mas eu já estava mexendo com o parapsiquismo, e isso me ajudou a entender alguns traços a maneira como o meu parapsiquismo hoje está funcionando. É bem por aí mesmo, né? Às vezes a gente percebe isso para ter uma noção de que a gente já tem esses interesses há muito tempo e agora está só qualificando, né? Ou atualizando, ou ampliando certas abordagens que a gente já tinha, né? Em ciclologia, página 8, pode expandir o ciclo autoenfrentamento, autossuperação, autoconfiança? O ciclo autoenfrentamento... Qual que é aqui? Autossuperação, autoconfiança, página 8. Tá. Eu vejo isso como um ciclo. Você começa a se enfrentar... primeiro você tem lá seus traços, suas tendências, e começa, às vezes... a coisa não começa a encaixar, você vê que está incoerente, não está legal. Aí você começa a fazer seus autoenfrentamentos. Fala, não, isso aqui não está mais legal, eu preciso mudar isso. Não, dessa maneira, do jeito que está, não dá mais. Então, eu vou começar a me enfrentar. Aí você começa a se enfrentar. Nesse autoenfrentamento, consequentemente, vem o quê? Uma autossuperação, né? Se você se dedica, coloca energia, esforço nisso, você supera aquele traço e tudo mais. E nisso, quando você supera aquele traço, isso dá uma confiança, uma autoconfiança. Porque você viu que é capaz de superar aquele traço, ou aquela situação, condição, e você pode ir muito mais. E essa autoconfiança, ela vai te ajudar a patrocinar novos autoenfrentamentos, novas autossuperações, e depois, novamente, aumentar a sua autoconfiança. Então, eu vejo isso como um ciclo. Perfeito. A prática, né? A experiência, ela traz autoconfiança, né? Em coloquiologia, página 6, poderia comentar a Invexis enquanto menina dos olhos dos serenões? E eu acrescento que é também sonho de consumo desta pré-serenona reciclante, no caso, para a próxima ressoma. Como é que é o final? Na coloquiologia. A Invex enquanto menina dos olhos dos serenões. E ela fez um comentário aqui que na próxima ela já vai vir inversora também. Sim. É tudo planejado, né? Planejável. Tem que começar agora, exatamente. Tem que começar agora, né? Então, a Invex como menino dos olhos dos serenões. Por que eu vejo isso? A Invex, em si só, ela é uma técnica que catalisa muito a evolução de quem aplica. Né? Porque ela vai contra o fluxo patológico da SOCIM, vai de tudo que não está coerente com o seu curso intermissivo, tudo que não está coerente com o seu nível evolutivo. E os serenões estão de olhos nessa técnica, porque é a microminoria que aplica. Hoje, quantos inversores nós temos no mundo? Que a gente conhece aí uns 200, alguma coisa assim. E isso é uma microminoria do mundo.
Então, isso chama atenção, porque a invexologia, ela é uma técnica que visa você dominar a intrafisicalidade. Você dominando o intrafísico, para quê? Qual que é o sentido disso? Eu vejo muito da questão de autoconscientização multidimensional, de você aplicar a Invex e você ter a consciência de que você é uma consciex com soma e não uma consim. Então, isso ajuda aí muito na autoconscientização multidimensional e você e te ajuda nesse processo, né? E eu vejo assim que pela lógica os serenões estão de olho nisso, né? Porque pelo que há indícios, né, de que eles aplicaram essa técnica, talvez com outro nome, de outra forma, mas em casos isolados. Hoje, no planeta, a gente já consegue aplicar essa técnica de maneira grupal. Vide exemplo dos Greenvex, né, que está aí um grupo de inversores e se comunicando e trocando as suas experiências com relação à técnica da Invex. E também... você quer falar, Serena? Não? Bom, tá bom. Escreveu aqui. Mas é isso mesmo. Bacana. E não é à toa que tem, no campus aí de Invexologia, tem um serenário, que nós fizemos esse CP3 para já construir outro, né? Então, essa união desses dois holopensenes é muito profícua, porque realmente tem muita gente pensando nisso, né? Tem gente pensando em várias outras coisas, mas querer evoluir mais rápido, que é o processo da Invex, e é o que os serenões podem dar exemplo, né? Não é tão comum, né? Em Estrangeirismologia, página 6. Qual normalmente é o acid test parapsíquico para a maioria dos inversores? Como podemos dar um upgrade na amparabilidade do nosso cotidiano, adquirindo assim um plus interassistencial? Eu vejo que o acid test parapsíquico ele é mais individual. Assim, é de acordo com o perfil parapsíquico do inversor. Um exemplo que eu dou aqui, no meu caso, desse acid test, foi uma vez, em janeiro do ano passado, tem um pouco mais de um ano, ali para o dia 2 ou 3 de janeiro, eu estava em casa, lá em Ribeirão Preto, na casa dos meus pais agora, e estava dando uma sonolência, assim, e veio uma intuição, assim, abre o Homo Sapiens Reurbanizados. Aí eu abri e tal, caiu numa página lá, que era sobre a transmigração. Aí eu comecei a sentir mal, assim, falei, eu vou deitar, vou tentar me projetar aqui. Aí veio assim uma mensagem, olha, nós vamos colocar uma consciência aqui nessa condição, na sua psicosfera, e vai fazendo o EV, ver quanto tempo que você consegue aí ficar, acolher essa consciência, né, na sua psicosfera. E eu lembro que, cara, foi muito difícil. Me deu um suador, assim, eu fazendo EV, torcendo a cara, o corpo, o braço. Foi uma condição muito interessante. E parecia, eles falaram assim, ó, essa consciência vai ficar aqui com você 50 minutos. Você aguenta. Vai dar seus pulos, vai fazendo seus trabalhos aí. E eu lembro que eu estava deitado, assim, quase fazendo xixi na roupa, de tanto esforço, assim, para tentar, né, lidar com aquilo. E eu vejo que isso foi... e também parecia que tinha um timer assim, na minha tela mental, contando o tempo, né, contagem regressiva. Aí foi dando assim, parecia lá, faltava 3, 4 minutos, assim. Minha nossa, não vai acabar esse negócio, chega. Não, já, tá bom, eu passei no teste? Passei. Então, eu acho que essa foi... No meu caso, foi um acid teste, né? Para ver qual que era o meu limite, o que eu aguentava ali, mas de uma maneira controlada, né? No caso, estava amparado. E agora, cadê aqui? Como podemos dar um upgrade na amparabilidade no nosso cotidiano? Um upgrade na amparabilidade, vou falar no caso do inversor existencial. O inversor existencial ele está coerente com a técnica da Invex. Ou seja, tem todos os fundamentos, todos os princípios e as evitações da Invex, e ele praticar, antecipar de fato a assistencialidade, a interassistencialidade, né? Porque eu vejo assim como um ciclo, você começa a fazer assistência, vem a amparabilidade. Aí das suas crises, você começa a perceber seus trafores, seus trafares, e nisso... vai aparecer tudo de bom e tudo de ruim que você tem, você começa a reciclar. Você começando a reciclar,
melhora a sua assistência, né? Você tem seu plus, seu upgrade interassistencial, e automaticamente eu vejo que o amparo ele vai estar junto, ele vai aumentar o amparo. Igual eu coloquei ali, acho que na fatologia ou na parafatologia, da troca de amparador na TENEPS. A troca de amparador na TENEPS, ela sinaliza um marco, um antes e depois. Por que trocou de amparador? Ou o amparador foi fazer outra coisa, ou sei lá, ou então você teve um upgrade na sua interassistencialidade, que melhorou e trocou de amparador. Teve um caso que aconteceu comigo, que eu estava até conversando com a Ibis. A gente trocou, eu estava lá na TENEPS, faço TENEPS à noite, e naturalmente assim, eu evoquei um amparador que costumava estar comigo. Aí veio a mensagem assim, olha, eu não vou poder mais estar com você a partir de agora, quem vai estar com você é outro grupo de amparadores que vai estar contigo agora, e é isso, é um pessoal que já está um pouco mais afinizado com você, eles vão te acompanhar de perto e tudo mais. Então, teve essa troca e eu percebi assim, que foi um marco para mim, um antes e depois. Parecia que a TENEPS que eu estava fazendo, ela deixou de existir e começou um novo ciclo assim, na minha TENEPS. Você tinha quanto tempo de TENEPS? Tinha mais ou menos um ano e meio. Tem que jogar com isso, né? Para ver por quê. Às vezes é a questão cronológica, né? Agora, o processo de de teste é engraçado, é como você falou mesmo, depende de cada caso. Mas, por exemplo, uma coisa é o inversor no ginossoma, né? O inversor no androssoma. Né? O processo, às vezes, hormonal. Nas mulheres, eu vejo muito processo parapsíquico no sentido afetivo ou sexual. Às vezes, no homem, o processo muito do belicismo, né? A exacerbação do belicismo. Então, esse S de teste parapsíquico vai muito por aí, porque vem as companhias do passado, podem exacerbar para um lado e exacerbar para o outro. Né? Isso em linhas gerais, pegando aí só a questão do gênero. Né? Em Fatologia, página 6, segunda linha. Poderia enaltecer melhor a importância do continuismo interassistencial? Por que a maioria das pessoas desiste dos seus empreendimentos assistenciais tão facilmente? Eu vejo que tem muito... Eu lembro de uma frase que um amigo meu falou, assim, quando eu estava começando, assim, conhecendo a Conscienciologia. Olha, ele virou para mim e falou assim, onde houver algum trabalho de assistência, onde houver luz, assim, ele falou, vai ter uma galera contra esse processo, que não é favorável para eles. Então, assim, onde tem assistência e tem amparo, pode ter também assédio. Então, eu vejo que um dos motivos pelas pessoas não continuarem, né, é a questão do assédio, quando você está fazendo um trabalho de interassistência assim, que vai mexer com bastante gente, por exemplo, um livro, e você não dá conta ainda deste assédio, aí a pessoa tende a desistir. Agora, há outras formas também. Às vezes é um trafar que ela tem que está sobrepujando o trafor dela. Às vezes ela tem um trafor da escrita, escreve muito bem, só que ela é muito autocrítica, fica se degenerando, se denegrindo. Então, isso, às vezes, até sabota esse projeto que ela elaborou. Então, não são todas as pessoas que têm o estômago, né, de começar de ir, começo, meio e fim, todas as formas de assistência. Né? Eu concordo. Acho que a grande questão aí é a pressão assediador ou do próprio contrafluxo, né, que vem e a pessoa vai esmorecendo e tende a arrumar uma desculpa e cair fora. Né? É que tem uma tendência também quando você tem uma ideia, alguma coisa assim que é brilhante, nossa, eu tenho que escrever isso, tenho que fazer essa GESCOM, tenho que ajudar tal pessoa, você começa todo empolgado, aí vem assim um assédio, vem assim, vai te amolecendo com o tempo. Né? Exatamente. Em Fatologia, página 6, terceira linha. Como encontrar as senhas pré-duplistas? Pode exemplificar algumas? Tem um verbete muito bom do Felipe Copo, que se chama Senha Pré-Duplista. Lá vai estar melhor exemplificado, mas eu vejo que um dos pontos chaves aí é você estar fazendo o seu trabalho.
seu trabalho interassistencial. Então, se você está dentro da sua linha proexológica, automaticamente começa a aparecer as pessoas com afinidades de você, do seu passado ou do curso intermissivo. E isso pode, e há várias senhas, né? Depende de cada caso. Vou exemplificar o meu caso e da Ibs aqui. Quando a gente se conheceu, né? Ela tinha acabado de terminar um relacionamento, e eu já estava solteiro, já tinha um tempo também. E uma senha que foi em comum para nós foi Manacá. Até eu coloquei lá a Serenona Manacá, né? E então vinha muito assim para mim e para ela também, de Manacá. A gente tinha muitas sincronias com Manacá. Via lá passava assim na rua, via um Manacá e chegava uma mensagem assim, o dela. E teve um dia, um fator que foi muito interessante, que ela acho que estava em crise, estava lá, não estava bem, né? Falou, olha, preciso conversar, tal. E eu também não estava lá nas melhores condições. Eu estava com uma ideia assim, vai para o bosque. Eu estava no trabalho, no horário de almoço, falei, então vou sair, vou para o bosque, que é perto, depois eu volto. Aí quando eu cheguei lá, nesse bosque, né, um ambiente super favorável e tudo mais, a gente começou a conversar por WhatsApp, né, por mensagem de voz do WhatsApp. E eu lembro que teve assim todo um contexto com Manacá, com esse processo mesmo de duplismo favorecendo. Teve um amparo em cima disso, a gente viu, porque ela tinha uma reunião lá do observatório e, de repente, a mulher ligou para ela, cancelou a reunião para ela ficar mais tempo conversando comigo. Então, foi todo um processo, eu vejo assim, que foi muito sincrônico, né? Se você quiser comentar um pouco também. Eu acho que um ponto central assim é que a gente já tinha muitas afinidades do próprio trabalho proexológico que a gente vinha desenvolvendo. E esse foi um plus do aprofundamento da relação e de iniciar um relacionamento de fato, assim. E um ponto que chama atenção assim, nesse processo de senhas pré-duplistas é o amparo extrafísico. Então, quanto que é importante estar atento ao processo da amparabilidade para o fluxo dos desenvolvimentos interassistenciais, que é um dos focos, né, do processo duplista. Então, eu acho que é um tema que casa completamente com o tema da amparabilidade inversora, porque se é um trabalho potencialmente a ser desenvolvido, vai ter amparo ali por causa do upgrade interassistencial que vai ter a partir de então. Então, eu acho que sobre a casuística em si, acho que o Felipe já deu um panorama bem detalhado. Vamos ouvir aqui. Parabéns pelo verbete. Aqui na Pensenologia, na página 6, eu queria saber um pouco mais das suas ideias sobre essa aproximação extrafísica pela afinização pensênica. Eu vejo assim, uma das questões que eu até estava discutindo com a Ibs, com o pessoal da Simvex, era como que você diferencia o amparo normal do amparo do inversor? Não que não seja normal também, mas só para diferenciar. Especializado, né? Especializado, amparo de função especializado. Então, uma das formas de se identificar eles se aproximam pela afinização pensênica. Então, você está com a invexopensenidade, você está ali pensando dentro da invex, né? Tendo teática, coerência dentro da invex, e você naturalmente vai atrair um amparador afinizado a essa técnica. Então, eu vejo que é bem isso mesmo. Você está assim, com a invexopensenidade, com a ortopensenes, não pensando mal de ninguém, e isso vai atrair amparador invexológico. Uhum. E aqui na tecnologia, a técnica da evocação amparadora. Eu vejo que em alguns momentos críticos de assistência, alguma coisa que você precisa fazer assim, eu uso muito isso, de evocar os amparadores. Então, em alguns momentos que eu percebi assim, que ia demandar tinha uma sinalética e que ia demandar energia no processo, um processo de conflito às vezes, ou de conversa mesmo, de escagem e tudo mais, eu evocava um amparador, no caso eu evocava um amparador da TENEPS, que
para me ajudar a exteriorizar a energia ali, para ajudar a encaminhar a consciência ou as pessoas que estavam ali comigo. Então, eu acho muito válido, assim. E não é um amparador só, no caso. Nós temos afinidades com vários amparadores, né? Eu coloquei aqui também que amparadores, eles são, em alguns casos, uma amizade raríssima extrafísica, né? Então, você está conhecendo a elencologia que te acompanha, ajuda e favorece a você, no momento desses, estar evocando os amparadores. Agora, uma coisa que ajuda aí nisso de diferenciar, né, uma coisa óbvia, mas que precisa de parapsiquismo, é o próprio paravisual, né? Às vezes eles procuram convergir tudo nisso. Então, esse povo que trabalha com a Invex, normalmente, né, eles se apresentam de modo mais paravisual de jovens, né? Então, você vê a chinesinha assim, o parainversor, esse povo que trabalhou no SCP-3, ligado ao esquimó, tudo é gente jovem, né? Pode falar, Zé. Ô, Felipe, aqui na página 6, na fatologia, final da última linha, a eliminação gradual dos microinteresses, facilitando a visão de aportes. O que seriam esses microinteresses? Microinteresse, vou te dar o meu exemplo, que fica mais fácil de eu explicar. Eu nasci numa família, assim, a minha mãe ela foi bibliotecária, então era cercado de livros, tinha muito livro em casa. Só que eu não tinha interesse em leitura. Eu comecei a fazer leituras, de fato, ali perto dos 18 anos de idade. Então, tem pouco tempo que eu estou lendo assim, assiduamente. E por que eu atribuo isso? Eu atribuo isso, aliás, a microinteresse que eu tinha na época. Então, eu tinha aportes, que era uma biblioteca que eu poderia, desde de mais cedo, ter a condição, às vezes, de conhecer a Conscienciologia ou conhecer a técnica da Invex, acelerar, de fato, a minha recuperação de cons. E eu tinha microinteresse, porque eu gostava de videogames, eu ficava... às vezes, eu lembro que, assim, na época da adolescência, eu não queria sair, estava naquela coisa, assim, de fermentando, sabe, o porão ali ainda. E eu ficava jogando videogame, às vezes 20 horas direto, 22, 23 horas. E isso é um microinteresse. Você está fugindo de alguma responsabilidade, você tem um interesse por trás que está te impedindo de fazer as coisas, ou de enxergar, no caso, esses aportes. Então, eu não enxerguei todo aquele cabedal de conhecimento em formato de livro que eu tinha em casa. Depois bate aquele arrependimento e tudo mais, mas eu vejo que é bem isso. Assim, tem um interesse secundário, né? Tinha mais alguém ali. Maniologia. Você poderia expandir um pouco sobre a mania de considerar-se sempre amparado por entrar em sala de aula conscienciológica? Você quer dizer o professor, o aluno, enfim, expandir um pouco. Sim. No caso, é o professor. Às vezes, o professor de Conscienciologia, às vezes ele está ignorando uma série de processos ou de condições íntimas e ele entra na sala de aula. E, dependendo do caso, não são todos os casos, mas eu vejo assim, em sala de aula que algumas pessoas têm não sei se é um mecanismo, mas só por entrar em sala de aula, fala assim, não, estou parado, estou entrando na sala de aula, estou fazendo assistência, e nem sempre é assim. Às vezes, antes de você começar a assistência, vem um assédio. Então, se você sucumbir, você fica assediado, e não fica amparado. Então, em sala de aula, se você não está bem trabalhado com seus traços, a tendência eu vejo que é isso aflorar, aparecer dentro da docência, e o assédio vir em cima. Lógico que vai ter amparo também, mas depende você vai fazer um jogo de uma queda de braço ali, no caso, né? Entre você e o ambiente, o meio e tudo mais. Não sei se ficou claro. Entendeu? Alô? Foi. Felipe, parabéns aí pelo verbete. Queria fazer uma pergunta que fala sobre, aqui na parafatologia, na página 7, a 7ª linha de baixo para cima, você coloca a retaguarda dos Greenvexes, né? A questão do amparo aí.
Sim. Quando estava começando a estudar INVEX, para me posicionar pela técnica ou não, uma das coisas que me deu mais certeza sobre a técnica foi justamente o amparo que eu sentia no dia que eu ia para o GreenVex, né? Então, foi até um padrão que eu tomei de referência, assim. Então, a amparabilidade inversora aí foi bem clara para mim, até para eu entender que, das coisas que eu fazia vinculado a isso, a que eu tinha uma presença, percebia a presença do amparo maior, era estudar INVEX. Então, isso me deixou bem claro, tirou minhas dúvidas. Então, vocês têm em São Paulo lá uma experiência bacana de um GreenVex bem desenvolvido, né? Se você pudesse falar um pouquinho dessa retaguarda no GreenVex lá de vocês, como é que foi? No caso, essa retaguarda extrafísica, eu vejo que ela vem em proporção ao trabalho que você está fazendo, a responsabilidade que você tem quando você assume um trabalho. Por exemplo, o SIG, o Simpósio do GreenVex, que esse ano vai ter lá em BH, inclusive. Então, eu vejo assim, quando você está movimentando, elaborando um evento desse, obviamente vai ter amparo e vai ter assédio. Então, todo nesse processo de organização vai ter muito amparo nisso, porque é de interesse deles, dos amparadores, porque você vai começar conforme você vai trabalhando, você vai recuperando, às vezes, você vai trabalhando com a sua intraconsciencialidade. Também tem a coordenação geral dos GreenVex, que eu participo como coordenador, eu e a Ibs, nós participamos. E essa coordenação geral dos GreenVex, ela dá um panorama diferenciado. É diferente o coordenador geral do coordenador de um GreenVex. O amparo ele é mais especializado, no sentido de você tem que ter uma visão de conjunto, e eles ajudam nisso, para ver como é que está andando o GreenVex Rio de Janeiro, GreenVex São Paulo, Ribeirão Preto, como que estão esses GreenVex hoje. Então, você precisa eles ajudam muito na questão de você ter uma atenção, eles chamam muita atenção com relação a isso, de evitar conflitos, de você ter uma paradiplomacia, uma diplomacia com os membros dos GreenVex, você conversar, então eles ajudam dessa forma, eu vejo. E todos esses trabalhos, assim, que envolvem mais pessoas, que diz a assistência, tem um amparo, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se... Valeu. Eu tenho uma aqui em relação a qualificação que decorre da modificação para melhor de hábitos. Nós sabemos que, para a juventude, que é o caso de vocês dois, há toda uma ambiência, né, uma mesologia, que é absolutamente contrária a esse comportamento na contemporaneidade atual nossa, né? Você tem uma televisão que fala o contrário, tem os colegas que falam o contrário, a escola, se é fundamental ou média, ou se é universitária da mesma forma, né? O raio de amizades mais próximas dos jovens, né? Congêneres, eles estão todos noutra. Então, eu gostaria um pouco que você contasse para a gente como é que vocês conseguiram, no meio desse emaranhado, né, de vetores contrários, né, saírem com exemplo bom como esse seus. Sim. Eu atribuo isso à técnica da INVEX. Ela me ajudou a enxergar o intrafísico de uma maneira diferenciada, como a gente estava falando assim há pouco. A gente tenta considerar que nós somos consex com soma, e nós estamos aqui para evoluir. Então, você considerando isso, ajuda você a ter uma visão diferenciada com relação ao intrafísico. Nisso, todas essas besteiras, por mais que tenha questão de hormônio e tudo mais, vai ficando menor. Então, também a assistência ajuda muito nisso, porque a gente saindo de nós mesmos, isso favorece a você ver os problemas da vida, ou ver as dificuldades, ou os contrafluxos, de uma maneira menor. Então, eu atribuo isso à técnica da INVEX, que me ajudou a enxergar a sociedade mesmo de uma maneira diferenciada.
né? Agora, aí entra muito a importância do Greenvex no sentido de manter o holopensene, né, mais próximo ao que era no curso intermissivo, e aí ajuda os inversores a manter essa lucidez, né, bem isso, porque a pressão é muito forte, né? Sim. E os Greenvex é justamente o processo contrário, né, de formar um holopensene mais intermissivo. É né? por isso que tanto o Greenvex quanto o Amparo são coadjuvantes da Invex. Total, é. Porque o jovem que está aplicando a técnica da Invex precisa desse apoio, né? Tanto do amparador quanto de um grupo afinizado com as mesmas ideias. Ô Felipe, só para complementar, a gente também, um outro fator só para adicionar, eu percebo assim que a gente se prepara muito, né, no extrafísico, para chegar aqui Sim. e lembrar assim, olha, você tem que criticar, você não pode levar as coisas como estão, né? A gente parece que a gente tem a sensação, né, eu não tenho remuneração clara, mas que a gente massifica muito isso. Então, assim, a gente investe nisso para depois colher esse fruto. Senão, realmente seria muito, muito difícil. Exatamente. Porque aí, quando acessa a informação aqui, aquilo já eclode fácil, né? Parabéns aí pelo verbete, né? Eu queria que você comentasse 2 quesitos. O primeiro, na tecnologia, a técnica de auto-checagem da intencionalidade. Como foi esse crescendo para você da qualificação da intencionalidade? Porque eu vejo que a gente começa a aplicar a técnica, né? E muitas vezes a gente segue aquelas coisas muito objetivas, assim, e a intencionalidade, às vezes, ela vai titubeando, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, porque é um processo que eu estou também tentando desenvolver em mim. E o segundo, na crescendologia, é o crescendo do abertismo consciencial. Certo. Deixa eu ver aqui, na tecnologia, né? Auto-checagem da intencionalidade. Então, para mim, como que está funcionando? Vem muito isso das minhas incoerências, tanto pensênicas, de intencionalidade, enfim, de pensamentos mesmo, vem muito disso na TENEPS. A TENEPS me ajuda às vezes, eu parar e começar a pensar qual que é a minha real intenção. Às vezes, até mesmo durante a TENEPS, qual que é a minha intenção aqui? É fazer assistência, ou é limpar minha psicosfera, sei lá, jogar energia para o cosmos, qual que é a minha intenção aqui? Então, você parar e começar a refletir sobre isso, qual que é a sua real intenção, é algo simples, não é nada muito elaborado. Só você parar e começar a pensar, peraí, qual que é a minha intenção por trás disso? Eu estou com algum micro-interesse? Eu tenho algum interesse secundário nessa história aqui, na assistência? Ou se eu estou conversando com essa pessoa, eu tenho algum interesse por trás disso? Que eu estou escondendo, não estou sendo autêntico? Então, já pegando um gancho com o crescendo aqui da autenticidade consciencial, eu vejo que qualificar a intencionalidade ajuda você a qualificar a sua autenticidade consciencial. Abertismo, isso. Abertismo consciencial, na verdade, né? Vamos só caminhar um pouquinho aqui. Em Pensenologia, página 6, final da 3ª linha. A ausência de pato pensenes. Pode esclarecer entre a diferença entre esta ausência de pato pensenes e a pura ingenuidade da consciência ainda criança ou jovem, mas com certo autodiscernimento inato? Se tem um certo autodiscernimento inato, então não é ingênua? Se tem um autodiscernimento inato, não é ingênuo, essa questão. Olha, eu vejo assim que a patopensenização, não necessariamente quando você deixa de patopensenizar, você está sendo ingênuo. Porque a patopensenização e ingenuidade são coisas diferentes. Então, se você qualificar a sua pensenidade, você naturalmente, aos poucos, vai deixar de patopensenizar. Eu vejo que é difícil você deixar de patopensenizar quando você está com um traço mal trabalhado. Você está com seus trafares ali à tona. Né? E ela sugere aqui que, às vezes, pelo fato de ser criança e ser ingênua, não pensaria de modo negativo. Mas aí, como é uma consciência multimilenar, às vezes é um consréu, ela já nasce com aquela patopensenidade, já tem criança que se suicida, que mata, que faz mal, que etc, etc. Então, tem que ir devagar. É óbvio que a idade ajuda ou predispõe certas condições, né, freia certas tendências, mas tem que ir devagar
para não... Não dá para generalizar. Para não deixar a idade confundir, né? Esse olhar. Em Fatologia, página 7, final da primeira linha. As carências do jovem dificultando a aproximação dos amparadores. Por que isso acontece assim? Como detectar essas carências e tentar inverter esse quadro tão complicador? Imagina a questão da sexualidade, que é uma das mais sérias para o jovem. Se você está com os hormônios ali em ebulição, se você está pensionizando a todo momento na questão da sexualidade, do sexo, da sedução, domínio, isso não vai atrair amparadores, porque falta uma qualificação da sua intencionalidade ou da sua pensenidade ali. Você passar a pensar de uma maneira ortopensênica, que vai atrair os amparadores. Mas aí, o que eu estava falando aqui, da sexualidade, cadê a questão? Os complicadores das carências. Eu me perdi aqui. Porque as carências... O problema da carência, teoricamente, é simples. Você tem que resolver a carência, Isso. né? Então, se o corpo está com fome, você tem que dar comida para ele. Se você entende o mecanismo fisiológico, isso já ajuda muito você a não ficar, vamos dizer assim, não ser engolido pelo processo instintivo. Então, Sim. A sexualidade é isso, daí a importância da dupla, o processo mesmo de comida, bebida, todas as manifestações mais instintivas, somáticas, têm que ser atendidas da melhor forma para a gente poder pensar com calma. Né? Imagina você dando aula com fome. Não vai conseguir pensar direito. É por aí. E aí a questão do jovem, um agravante nisso é o processo hormonal, como você já comentou. Né? Para a Fatologia, página 7, quarta linha, de baixo para cima. As influências extraterrestres na consolidação da invexologia. Pode ampliar? Sim. É uma hipótese, na verdade, né? Porque não houve, de uma maneira técnica, a invex nesse planeta. Técnica no sentido de ampliada, de se poder aplicar em grupo. Institucionalizada. Institucionalizada. Né? Então, há casos de invex, ou intuitiva, ou planejada, assim, talvez não com esse nome, isolados, não massificado, no sentido de grupo, né? Então, nós temos por hipótese que a Invex ela tem uma influência extraterrestre de outros planetas, de outras consciências que aplicaram essa técnica em outros planetas e deu certo e está trazendo para fazer um teste para tentar implantar aqui no planeta Terra. Se você colocar a reurbanização dentro desse contexto, né? Você começa a ver que eles pegam jurisprudências que deram certo em outros planetas e começam a utilizar aqui. Então, a conscienciologia entra nisso, a invexologia, a tenepsologia, todas essas também tem a questão dos amparadores, né? Imagina a Equipex invexóloga. O Equipex de amparador, os amparadores invexólogos que não ressomaram, não tiveram não ressomaram aqui no intrafísico, na Terra, e não tiveram uma experiência com o Invex. Então, eu acho assim que eu vejo que é mais coerente eles ser uma Equipex de amparadores diversificados de outros planetas do que de pessoas que aplicaram a técnica aqui nesse planeta. A tendência é ser mais extraterrestre. Vai depender da experiência deles, né? O Legário quer falar? Parabéns pelo verbete. Na página 9, as duas últimas linhas, você fala da mega amparalidade inversora, o investimento dos evoluciólogos e serenões na consciência invexológica, teleguiada autocrítica. No caso aqui, a consciência invexológica é um teleguiado autocrítico, é isso que você quis dizer? E por que você colocou esse nível de escala para essa questão da mega amparalidade? Por que não foi desperto? Por que não foi, enfim, outro nível de escala evolutiva? Eu vejo assim, que a técnica da Invex ela é ousada. E se ela tem lá... Uma das metas da Invex é a autodesperticidade. Mas, daqui a algum tempo, as consciências que vão começar a renascer já vão estar melhores. Os cursos intermissivos delas foram melhores que os nossos. E eu vejo que a tendência é
galgar níveis evolutivos maiores num processo de ousadia evolutiva, ousadia cosmoética. Então, se hoje uma das metas do inversor é autodesperticidade, talvez amanhã seja com sex livre, daqui a algum tempo o teleguiamento autocrítico, de uma maneira, lógico, né, planejada. Nós estamos vivendo uma época de aceleração de tudo, inclusive da evolução. Então, eu vejo isso como uma possibilidade, ainda um pouco teórica, mas é uma hipótese. Daqui a algum tempo, quem sabe? É uma boa, né? Que é o estágio antes do evoluciólogo, né? Sim, e só complementando, eu vejo que todos nós vamos passar pela evoluciologia e pela serenologia. Então, o aplicante da técnica da INVEX, se daqui a 3 vidas ele ainda estiver aplicando a técnica da INVEX, por que não? Vai depender dele. Posso fazer mais uma? Ou Sim. Depois? Na página 10, a grafopensenidade. Você fala aqui que os pensenes expressos podem ser frutos amparados e a grafopensenidade, ou materialização pensênica, pode ser ferramenta avaliadora da amparalidade inversora. Essa ferramenta avaliadora da amparalidade, isso seria uma autoavaliação ou uma avaliação dos amparadores sobre a consim? Eu vejo como uma autoavaliação. Autoavaliação. Nesse caso, né? Porque você escreve lá um verbete ou um livro, você percebe que não está sozinho dentro do processo, dependendo da qualidade é lógico que tem muito mérito seu por trás disso, mas eles sempre dão uma força, e eu vejo que a qualidade da sua GESCOM, do seu trabalho, pode ser medida através disso, né? A sua amparabilidade. E logo abaixo ali tem irresistibilidade. Você fala que o inversor descobre, né, na segunda linha aí desse parágrafo, descobre a irresistibilidade do traço da liderança. Você acha que todo inversor ele tem esse traço? Ele pode descobrir isso? Como é que você vê essa questão da liderança na inversão? Eu vejo que a INVEX, por ela ser essa técnica de mais ousadia, o inversor ele tende a ter um caráter de liderança, né? E muitas vezes fomos líderes do passado. Então, estamos qualificando essa liderança, né? Só trazendo à tona todo esse processo de liderança. Então, eu vejo que é algo natural. Quanto mais você... É lógico, eu estou falando aqui de inversor que está aplicando a INVEX de barba, cabelo e bigode, com max planejamento, com a forma de se aplicar a INVEX, né? Correta. E eu vejo que, se você consegue seguir, fazer suas recins, fazer todo o seu processo de evolução mesmo, isso naturalmente vai acontecer. Você vai ter mais força presencial, vai ter mais gabarito interassistencial. Então, a liderança interassistencial ela vai ser mais um processo, né, natural, consequente. Na seguinte parágrafo, você fala na segunda linha da responsabilidade, a responsabilidade perante o grupo Karma. Como é que foi o teu caso? Como é que você procedeu em relação ao teu grupo Karma? Ou como é que se faz isso hoje, né? Você está aplicando agora a INVEX? Certo. Com relação ao INVEX, foi uma transição um pouco complexa. Não foi assim tão simples, mas também não foi muito turbulenta. Contando um pouquinho da minha história rapidinho aqui, quando eu conheci a Conscienciologia, quando eu comecei a aplicar a técnica da INVEX, eu lembro que a minha família ela é de uma origem muito religiosa. E nós tínhamos mudado de cidade, mudamos para Ribeirão Preto, e meu pai tinha um caráter ainda muito religioso, não aceitava. E conforme eu fui aplicando a técnica da INVEX, de certa forma eu fui um exemplo para ele. Então, para ele e para toda a minha família. E eles começaram a ficar curiosos, mas o que é isso que ele está pesquisando, esse negócio de INVEX, de conscienciologia, o que é esse negócio aí? Eles ficaram com pulga atrás da orelha. E eu vejo assim, que no meu caso foi mais pelo exemplo que eu dei, porque foi assim, um antes e depois, quando eu conheci a conscienciologia, de manifestação, a forma como eu me manifestava. E isso ajudou muito. Eu lembro até que
antes de eu me mudar para cá, para Foz do Iguaçu, o meu último CIP que eu dei no IPC, o meu pai foi meu aluno. E hoje ele é voluntário lá do IPC. Então, para mim, foi muito significante isso, essa reviravolta assim, de um processo de antagonismo até virar voluntário. Então, para mim, foi nesse sentido. Você inverteu os papéis aí, né? Normalmente é o pai que dá aula para o filho, né? Pode ir que ele vai ligar. Aí. Oi, Felipe. Então, parabéns pelo seu verbete. A minha pergunta é aqui na tecnologia, página 7, a técnica da evocação amparadora. Eu queria saber se você tem uma técnica, um procedimento que você realiza para fazer essa evocação do amparador. Eu sei que tem toda essa questão da ortopensenidade, invexopensene e tudo mais, mas se você faz alguma coisa, uma autorreflexão em algum momento, que você para conseguir ter mais conexão, conseguir conectar mais ou perceber as ideias do amparo. Se eu estou agitado, eu não consigo. Então, eu tenho que me acalmar de fato. E nisso, eu vejo os amparadores como um amigo, né? Então, ou eu chamo pelo nome ou pelo visual. Eu começo a tentar plasmar o paravisual e isso evoca naturalmente. Daqui a um tempo eles estão lá. Ou às vezes já estão lá antes de eu começar a evocar. Entendeu? Depende do caso. Só eu queria abrir um parênteses aqui. Perdão. Quer continuar? Um parênteses para a gente divulgar aqui uns eventos. Hoje, a Consecutivos vai estar ministrando o mini curso Política e Seriex no contexto do Renascimento. Então, nós vamos fazer um cotejo entre a CCCI atual e a Florença renascentista, porque a gente sabe que tem muitas pessoas hoje ressomadas aqui que fizeram parte, por exemplo, da família Médici. Então, nós vamos fazer uma contextualização histórica e mostrar como a gente está pesquisando isso. Isso tudo é visando o evento retrocognitivo de abril. Então, hoje, às 3 horas, lá no Discernimento, na Consecutivos. A IC-TENEPS convida para os diálogos tenepsológicos. Evento gratuito no último sábado de cada mês, a partir desse ano. Então, hoje começa também às 3 horas. E o local é lá no Discernimento, na sede da IC-TENEPS. Imersão em pré-intermissiologia com o EPICOM Alcir Alves. Curso de campo de 17 a 19 de fevereiro, é uma atividade do CAEC. O CAEC também convida para o curso Autorreestruturação Pensênica, 4ª turma, que será nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2017. Acoplamentário, o próximo vai ser com o tema Amparabilidade. Os EPICONs, Amin Lascani, Everton Santos e Cristiane Ferraro, os dias 10 a 12 de fevereiro. A OIC convida para a consciencioterapia de grupo com a temática ansiedade. Os encontros são nos dias 16 e 23 de fevereiro e 2 e 9 de março, às quintas-feiras à noite, 19 às 22. E a Apex convida para a 12ª semana da Maxi ProEx, que ocorrerá nos dias 25 de fevereiro a 5 de março, na época do Carnaval, onde vai ocorrer o 15º Balanço Existencial. Tem vários casos aqui. Inclusive, pegando aqui o gancho da Invex, o Felipe e a Silvia vão falar de mudança na ProEx, o caso de ReProEx Internacional duplista. Então, vale a pena participar. Esse é um evento clássico, né, da Cognópolis, aí, capitaneado pela Apex. E também a 5ª edição do curso Leitura Lúcida. Então, começa no dia 12 de março de 2017, são vários temas aqui, 27 temas. Eu tem uma aula minha gravada sobre leitura de dicionários, então a gente fala ali da importância de ler dicionários, como ler dicionários, por que ler dicionários, e assim como esse assunto tem vários outros que outros especialistas, né, outros professores estão falando. Então vale a pena participar desse curso, principalmente aí o público jovem. Agora aqui, Felipe, em Mitologia, página 9, o mito de todo inversor estar amparado a todo momento e o mito da disponibilidade integral dos amparadores. Se o inversor pensa assim, ele estaria levando para o lado da religiosidade, na sua opinião? Eu penso, no caso dele pensar que está amparado a todo momento. Isso. Eu vejo que sim, porque é uma questão de autocrítica, né? De autocrítica e de autodiscernimento. Você saber se está amparado ou não. Não é porque ele aplica a técnica da Invex que ele vai estar amparado. Se ele aplica a técnica da Invex e não está ativo, não está fazendo
alguma assistência, não tenho por que o amparo estar ali, né? Aqui uma pergunta, você já respondeu, vale a pena repetir na exemplologia, a mega amparabilidade inversora. Pode ampliar essa abordagem? Deixa eu no ver caso aí do teleguiado, né? Uhum. Nesse caso, eu vejo isso com uma perspectiva, uma prospectiva, né, para o futuro. Agora, você acha, por exemplo, que esse inversor ele vai ser jovem ou ele vai ter mais experiência para chegar na condição de Não teleguiado? necessariamente. Eu vejo que assim. Pode ser as duas coisas, Pode né? ser as duas coisas. Um jovem, se ele tiver gabarito para isso, por que não? Agora, eu acho mais difícil. É muito mais difícil. Eu não vi ainda exemplo de despertos antes dos 26 anos de idade, né? Imagina teleguiado. Imagina teleguiado. Então, eu vejo que é uma condição mais complexa. Agora, eu vejo assim que inversor... não importa se o inversor tem 90 anos de idade, ele aplicou a técnica da INVEX, se ele tem condições para isso, por que não? Se há uma continuidade, né? Agora, talvez a gente possa pensar que existe uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você tem muito apoio do grupo, aquilo que vem dos amparadores ou parapsiquismo, ele vai somar e vai ser um sinergismo. Mas se você não tem o apoio do grupo, Greenvex, Assimvex, toda essa condição, aí você depende, obviamente, muito mais do processo parapsíquico, né, dos amparadores. Sim. Pegar o caso do professor Valdo é um exemplo. Entre aspas, estava sozinho, mas com um nível de contato muito maior com os amparadores. Sim. Né? Eu vejo assim, exemplos de desperto na história da humanidade. Como que eles chegaram lá? Por quê? Ou sei lá, de teleguiado não, mas de semiconsciex. Como que eles chegaram lá? Eles não tinham todo esse apoio que nós temos hoje. Então, demanda mais da autoconsciencialidade. Né? E aí é uma autocrítica que a gente pode fazer, porque como hoje tem uma fartura muito grande, só aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, são dezenas de dinâmicas, né? Isso pode fazer com que a pessoa relaxe, porque lá, estou ali toda semana, está fácil, vou meio que na onda, na inércia, né? Mas se a gente pensar que na próxima vida provavelmente não vai ter isso, vamos supor, vamos nascer lá na África, ou lá no fim do mundo, não sei aonde, então nós vamos depender muito mais do nosso parapsiquismo, né? Desse contato com a nossa paraprocedência, com os amparadores. Então esse investimento de hoje não deve ser só pensando no hoje, no aqui, na aula de amanhã. A consequência. Tem que pensar exatamente na próxima ressoma, porque aquilo já vira um atributo natural, a sinalética já vai ser mais mapeada, mais naturalmente, mais precocemente, né? Então eu acho que o inversor, ele tem que ter essa visão do auto-revezamento parapsíquico dele, sabe? Isso aí realmente ajuda. Pode falar. Ali na página 11, nos itens 19, 20 e 22, priorizações, produtividade interassistencial e rotina útil. Essas três características, como é que foram para você ter essa percepção ou não, para afinizar com o amparo? E outra questão também, pegando esses 3 pontos, como foi isso para a questão da Recim? Potencializou, não potencializou? Eu vejo que, no meu caso, a priorização ajudou e muito. A partir do momento que eu comecei a priorizar a escrita de verbete, priorizar a escrita de artigo, estar mexendo com a minha intraconsciencialidade, trafores, trafares, isso deu uma repaginada na minha vida. Assim, foi um antes e depois, né? Porque mexeu muito, muita coisa, e só me trouxe benefícios. Eu priorizar, no caso, a involução, que é o caso da INVEX. E a produtividade interassistencial é isso, de você estar produzindo interassistencialmente. Não é só produzir verbete, produzir livro, às vezes você está em contato com uma pessoa, você fala uma coisa que ela estava precisando, isso é uma forma de assistência. Sem ser TACOM, foi tarística para ela, mexeu com ela, mudou a vida dela, entendeu? Então, é esse tipo de produção que ajuda. Agora, a outra que é a rotina útil, é você, no meu caso, agora está um pouco bagunçado, que eu estou de mudança de cidade, mudei para cá recentemente, então está mexendo um pouco nisso. E a rotina útil, quando eu tinha uma rotina assim certinha, milimétrica,
terminei isso, agora eu vou fazer isso. Vou dedicar 3 horas escrevendo, sei lá, vou chegar do trabalho, vou fazer trabalho energético e tudo mais. Então, essa é uma rotina útil. Então, isso ajudou a qualificar um pouco a minha interassistencialidade, a forma como eu escrevo, melhorou um pouco. Então, tudo isso somou, sabe? E você conseguia perceber essa conexão com o amparo durante essas características? Sim, porque no meu caso, quando eu tinha uma rotina útil, eu priorizava a evolução e estava produzindo interassistencialmente, naturalmente eu percebia a sinalética, ou insight, ideias. Então, eu percebi esse achego dos amparadores. Agora, a minha experiência é nisso também. Eu escrevi um verbete que é o autoexclusivismo inversivo, que é exatamente você colocar tudo em função, né, da Invex. Ela monopoliza o seu processo. Então, as recins vêm nisso, o amparo vem a partir daí, você começa a ver tudo com outros olhos e você entra nessa sintonia, né? Então, a base realmente é a priorização. Felipe, parabéns aí pelo verbete, muito bom esse tema, acho que tem que ser cada vez mais expandido e abordado. Que tenho 2 perguntas. Primeira, lá na feminologia, você coloca serenona manacá. Qual que é a ligação que você faz aí com a Invex, essa serenona aí? O que? Nesse caso, foi um caso mais pessoal. Eu coloquei aqui mais como um gancho para mim, para eu não esquecer disso. E serve também de exemplo, porque a serenona manacá, comentei mais cedo aqui do meu caso e do caso da Ibis, nós tivemos muito o processo com ela, assim, não de estar assim, mas de sentir a presença, mas não de, como que eu digo, de ver assim a consciência, mas de perceber que tem algum dedo ali mexendo na coisa toda, sabe? No processo de reciclagem, dessa mudança de cidade. E eu vejo que é algo assim de grupo mesmo. Não só a serenona manacá, mas tem também o amparador Zéfiro, que eu coloquei na masculinologia, o Valdo Vieira, né? E também tem a serenona monja, que ampara todo o processo da Conscienciologia. Então, agora, tudo isso a faz manacá parte. é interessante porque ela é especializada nos gerontes, né? Então, o inversor também tem que ter essa visão, né? O que vai fazer aqui? Porque ele está se preparando, se poupando, como dizia o professor Valdo, para quando o carnaval chegar, né? Quando você tiver mais condições, mais liberdade, mais dinheiro, você tem que ter a saúde na terceira idade para poder produzir mais. Então, essa conexão é bem interessante. Você pega a Invex, o serenismo e o processo da gerontologia, né? O lifetime mais prolongado. E essa serenona, eu acho que a relação dela com a Invex tem com o próprio processo da implantação da Invexologia como um todo na Terra. Então, ela tem uma frase que está relativamente famosa, que ela disse numa mini tertúlia, que é o quanto que é paradoxal esse momento evolutivo que a gente está na Terra, que tem todo o processo das reurbanizações extrafísicas, que aí a gente está mexendo nesses bolsões baratrosféricos e trazendo padrões mais patológicos na dimensão intrafísica, todo o processo da paratransmigraciologia associado também. E, paradoxalmente, a gente está vivendo a melhor geração da história da Terra pelo processo dos intermissivistas. Então, assim, a própria questão da invexologia, como a gente falou, ela é institucionalizada, ela é em grupo na Terra hoje, ela tem a ver com esse processo de implantação dos cursos intermissivos em maior larga escala, que tem a ver com todo esse momento de urbanização. Então, assim, é muito possível que ela seja uma das amparadoras, mais que mais indiretamente, do processo da invexologia na Terra. E na experiência de vocês, perceberam algum padrão específico, alguma característica assim que, enfim, que mostrou que está relacionada a ela, um padrão diferente, alguma coisa? Eu vejo que nós fizemos uma imersão em Manacá, porque tudo que aparecia tinha relação com Manacá, então começava a ligar os pontos, era tudo Manacá para cá, Manacá para lá, para todo lado. E também tem um processo energético, né, que ajudou um pouco a identificar isso. A outra pergunta é lá na enumerologia, o último item, a intensidade do autoposicionamento desassediador. Pode aprofundar aí? A intensidade do autoposicionamento desassediador. Eu vejo que o autoposicionamento desassediador é você
você chegar e falar, não, ó, isso aqui não dá mais, isso aqui não é para mim, ou para de fazer isso, alguma coisa assim que você está posicionando, que vai ou te desassediar ou desassediar outra pessoa, né? Você se posicionar. E conforme a intensidade. Se você se posiciona de uma maneira mais fraca, como é que vai ser o desassédio nesse... Se você não se posiciona, no caso, como é que vai ser o desassédio aí? Você vai ficar autoassediado? Como é que vai ser isso? Então, a intensidade aqui é no sentido de ter um posicionamento firme com relação a você mesmo, as suas metas, seus gostos evolutivos, suas ideias inatas, a tudo isso. E você está aí de peito aberto para crítica, para qualquer coisa que vier em contrafluxo a você. Então, por exemplo, eu coloquei lá na mega amparabilidade a questão do teleguiado autocrítico. Por que não? Daqui a algum tempo, daqui a algumas vidas, você se programar para isso. E você se posicionar com relação a isso. Entendeu? Felipe, parabéns pelo verbete. Aqui na página 9, Sindromologia, a autossuperação da síndrome da insegurança parapsíquica. Queria que você falasse um pouco mais, se você tem experiência, né, dessa síndrome, se você passou por isso, como é que foi? Eu tinha muito medo assim, de consciex, medo de tudo relacionado ao parapsiquismo. Eu lembro que a primeira vez, quando eu ainda não estava no processo da conscienciologia, a primeira vez que eu vi uma consciex, eu não sei se eu estava chorando, o que eu estava, assim, mas de medo. E não era novo, assim. Eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Então, foi um pouco recente até. Eu tinha medo às vezes, de ver a consciex, ela fazer algum mal para mim, ou enfim, sei lá, ou de me projetar. E eu já convivi com pessoas que tinham muito medo disso. E eu vi, assim, na prática, os efeitos que esse medo do parapsiquismo, de modo geral, isso dava na vida da pessoa. Tipo, atrapalhava em muito, travava vários processos pessoais dela, sabe? Então, a superação disso, a autossuperação disso, desse medo, eu considero como, dessa insegurança, no caso, né? Considero como importante para a Invex, para o inversor. Porque é um processo natural, até. Porque daqui a pouco você vai estar se programando para ser EPICOM, Epicentro Consciencial. Daqui a pouco você vai estar assumindo a condição de autodesperticidade. E não tem como você ficar inseguro parapsiquicamente no epicentrismo consciencial, por exemplo. Então, eu vejo dessa forma. E só mais uma pergunta aqui na página 8, na neossinapsiologia. As auto-reestruturações pensênicas favorecendo a aplicação de neossinapses invexológicas. O que você pode falar sobre isso? Tá. As auto-reestruturações pensênicas, é isso? Favorecendo a aplicação. Tá. No caso, o ano passado eu fiz esse curso, Auto-Reestruturação Pensênica, aqui no CAEC, em janeiro. E me ajudou muito na forma como eu penso, a entender um pouco a questão de mimese pensênica, e de como eu poderia ultrapassar isso, né, na questão aplicando a técnica da Invex. Então, de extrapolar a minha pensenidade padrão, eu começar a pensar de uma maneira mais positiva, de modo geral. Porque assim, nós temos os caminhos sinápticos, né, do cérebro, mesmo, e do paracérebro, que são, às vezes, dá um choque de diferenças aí, por não ser igual. E eu vejo que ajuda muito você trabalhar nessa autorreestruturação pensênica, colocando aí o paradigma consciencial e a questão da invexologia. Em si só, você pensar como inversor e fazer as suas reciclagens pessoais, intraconscienciais. O bacana é que a gente ainda vê, né? Acho que no passado eu via mais, mas inversores que pensam como velho, né? Como gente idosa, como gente às vezes. Então a Invex, ela tem que ter um nível de neofilia, né? De oxigenação, de renovação grande, senão
vem a paragenética ali do passado e se impõe, né? Pode Sim, falar. Parabéns pelo verbete, tá? E eu queria que você explicasse na tecnologia, na página 8, a técnica da rotinometria aliada aí à frase enfática sua, né? Que se você pudesse explicar mais essa técnica e o que levou a você a chegar a essa frase enfática aí também, aliando essa... Certo. A rotinometria tem até um verbete da enciclopédia aqui. É você fazer a metria, você medir toda a sua rotina, você mapear a sua rotina de modo a otimizá-la, né? Você saber quanto tempo você tem para... quanto tempo você gasta em transporte, quanto tempo você gasta para produzir uma GESCOM, dependendo da complexidade dela. E tudo isso vai auxiliar, vai te ajudar, aqui igual que na frase enfática eu coloquei, a se qualificar. A qualificar a sua interassistencialidade, qualificar a sua amparabilidade, desde que você coloque, né, na sua rotina útil a interassistência e as reciclagens intraconscienciais. Se você coloca lá, dedica 50 minutos por dia a pensar nos seus trafores, como utilizar melhor seus trafores, como suplantar, como diminuir os seus trafares, isso, entrando na sua rotina, ajuda a você se qualificar. E naturalmente, eu vejo que que vai melhorar os seus hábitos, né, rotinas e posturas, até você alcançar a condição de líder interassistencial. Então, eu vejo como processo. E o inversor, ele tem muito dessa... Eu bato nessa tecla que eu vejo o inversor como líder, né? E você aplica essa técnica, né? A rotinometria, eu apliquei por um tempo, mas agora, como eu estou nesse processo de mudança, eu não estou conseguindo ainda me organizar. Pode falar. Felipe, eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria só, me ocorreu mais uma relação, a questão da gerontologia com a INVEX, né? A ideia de você fazer uma inversão da maturidade que normalmente se tem só nos últimos momentos da vida e trazer para o início. Talvez essa teática com a gerontologia, né, os desejos que às vezes não podem ser cumpridos pelo tempo perdido, dê autoridade para trabalhar. É a mesma ideia de não esperar se aposentar para fazer assistência também. Exato. Né? Exato. A pergunta que eu queria fazer é, se você pudesse comentar um pouco, que eu acho que tem a ver com o tema, a questão do monólogo psicofônico, com a amparabilidade, assim, você podia falar sobre isso? Sim. De um tempo para cá, eu venho percebendo assim, que eu comecei a desenvolver esses monólogos psicofônicos, né, na TENEPS. A TENEPS, ela favorece a isso, né? E esses monólogos, eles vinham muito assim com a ideia e com o conteúdo voltado para mim, ou no caso, para o grupo e tudo mais. E para fazer eu refletir sobre aquilo, algo que eu ainda não tinha pensado, para um viés diferente, sobre a INVEX, sobre a ProEx, sobre a vida em si, e eles me ajudaram muito nisso. E começou a desenvolver de uma maneira... Assim, eu tinha muito a questão de controle, ainda tenho bastante, mas na TENEPS ainda estava muito presente. Então, quando eu comecei a dar um pouquinho mais de passividade para um amparador e não achar que era só coisa da minha cabeça, que realmente tinha sinalética, tinha consciência interessada nesse processo, aí começou a desencadear esses monólogos psicofônicos, principalmente por conta das decisões que eu havia tomado no ano passado. Uma delas era de me mudar para cá e de constituir uma vida aqui. E nisso teve uma época, acho que foi de outubro a novembro, tive 2 meses quase que diários assim, de psicofonias, e de monólogos psicofônicos. E todo o conteúdo, às vezes eu gravava, e todo o conteúdo ele é relacionado a isso, à técnica da INVEX, ao trabalho que nós temos que fazer na Sinvex, a mudança para Foz do Iguaçu, e uma delas que foi marcante, não foi na TENEPS, mas foi no penúltimo dia de trabalho, que eu estava chegando de carro, assim, eu parei no estacionamento, senti a sinalética,
aí eu percebi que era amparador e ele começou a falar, olha, presta atenção no que vai acontecer hoje, que todas as desamarrações que você precisa fazer, ainda dá tempo de fazer hoje. E dito e feito, assim, aconteceram várias coisas, assim, no sentido de desamarração grupo kármica, né? De eu me mudar sem muitas pendências. Então, essas psicofonias, esses monólogos psicofônicos foram nesse sentido, de eu fazer essa transição de uma maneira pacífica, não sair brigado com ninguém, não evitar conflitos, né? E desamarrar para eu poder estar aqui de uma maneira mais tranquila, né? Só uma questão, quando você fala monólogo psicofônico, você está fora do corpo? Não, você está percebendo aquilo que está sendo falado. Estou percebendo que está sendo falado. É uma mas coisa um pouco descoincidido. Isso. Não, isso é psicofonia. O monólogo psicofônico a gente sai do corpo e aí consegue estar falando e você está assistindo o seu próprio corpo falando para você mesmo. Por isso que é o monólogo, que é um dos fenômenos mais avançados. Então, a psicofonia tem que evoluir para você não precisar dar essa passividade da fala. O amparador já vai falar dentro da sua cabeça e você já tem informação ali para não... Porque às vezes você vai estar num dia a dia, você não vai conseguir dar a passividade e não precisa virar um fenômeno aquilo, né? Começa a virar uma segunda natureza. Né? Pois não, né? Na página 10, você coloca em caracterologia as 24 características para qualificar o nível de amparalidade extrafísica. Eu não vi aqui a questão financeira, que eu acho que é o que mais assedia, uma das coisas que mais assedia hoje a humanidade, começa na inversão já, né, a falta do dinheiro, né? Sim. Então a pessoa ali com dificuldade financeira, ela pode ser mega amparada, mas tem uma hora que ela vai dar aquela escorregada, né? Então, principalmente você que está se mudando para Foz do Iguaçu, não sei se já está calçado financeiramente, mas tem muita gente que inversou, principalmente, né? Já tem alguma dificuldade, tudo. E isso não dá para ser descartado ou esquecido, porque vai chegar uma hora que vai bater na porta e a gente vai precisar resolver essa questão, né? Então, eu não vi aqui, fica como sugestão, se você acha que muito válido, seria relevante, mas o dinheiro ainda assedia muito, a falta do, né? Vamos dizer assim. Sim. E o excesso também, né? E o mau uso. E o mau uso. Eu lembro que eu botei nesse verbete aí de inversão essa questão, 11 áreas da vida humana que nós precisamos calçar. E uma delas é o processo de dinheiro, carreira, essa condição toda. Finanças. Queria divulgar aqui, o pessoal me passou o 5º censo invexológico. Então a Sinvex está lançando esse 5º censo agora, nessa época do ECP3. Pede para todo mundo participar, todos os inversores. A data limite é dia 28 de fevereiro desse ano. E é só entrar no site da Sinvex, www.asinvex.org/5º censo invexológico. Então vale a pena, depois eu vou preencher lá os meus dados. Sinergismologia, página 7. Poderia expandir sobre o sinergismo amparador, amparando? Sim. O sinergismo amparador-amparando é o sinergismo que você tem no momento que você está fazendo a interassistencialidade, que o amparador está junto com você e você está percebendo aquilo e consegue interagir, responder a essa interação de uma maneira satisfatória e sinérgica, né? Na docência, por exemplo, a docência conscienciológica, quando você está acoplado com o amparador e consegue transmitir o que o amparador quer falar, quer passar para determinada pessoa, para o grupo todo de alunos, você está num movimento assim de coerência com o amparo, né? Tem a ver com isso também, ela pede para você falar do sinergismo Equipin e Equipex. Da mesma forma, só que mais ampliada. No caso, não é uma pessoa só, é o grupo. A Equipin e Equipex é o grupo de Equipex, de amparadores extrafísicos que vão atuar diretamente com essa Equipin, a equipe intrafísica, e da mesma forma, assim, num sinergismo, num nível de coerência e de compatibilidade que proporciona ao trabalho ser executado de uma maneira mais do que satisfatória. Você vê lá no ECP3, quando houve aquela reunião lá no final do campo, né? Sim. É justamente isso, eles queriam aumentar esse sinergismo, né, entre os inversores daqui e os para-inversores, né, de lá. Polinomiologia, página 8. Por favor, detalhar o polinômio autoconfiança, automotivação, interassistencialidade e amparabilidade.
Certo. Eu vejo que sem a autoconfiança, se você não confia em você mesmo, dificilmente você vai ter uma automotivação. Se você não confia no seu parapsiquismo, nas suas energias, nos seus talentos em si, vai ser difícil você ter você ter essa automotivação, você se motivar para fazer alguma coisa. Por exemplo, se você não confia na sua capacidade de escrita, dificilmente você vai se motivar para escrever um verbete, né? Aí tem a interassistencialidade, que isso vai influenciar em muito. A interassistencialidade, se você não está autoconfiante, se você não está automotivado para fazer assistência, dificilmente você vai fazer assistência. E a amparabilidade, ela vem com uma consequência dos 3 anteriores aqui. Você está autoconfiante, automotivado e fazendo assistência, aí a amparabilidade tende a se potencializar. Em Paradoxologia, página 8, pode expandir o paradoxo do inversor indisponível ao amparo de função no momento da assistência? Sim. Eu vejo que a INVEX é antecipar a assistência. Então, você está pensando na assistência de maneira integral. O ideal seria. E vejo que quando o inversor está indisponível para fazer assistência, é um paradoxo, porque você quer, a técnica diz, né, para você fazer assistência e você está ali comendo bronha, está ali meio que vacilando dentro do processo da assistência. Então, eu vejo isso como um paradoxo. Em Maniologia, página 9, final da primeira linha. Pode falar sobre a mania de considerar-se sempre amparado por entrar em sala de aula conscienciológica? Sim, nós já falamos, mas vale repetir, porque eu vejo isso como um erro, a pessoa entrar na sala de aula e achar que está amparado. É só porque ela está na sala de aula, só porque é a conscienciologia. É a mesma coisa você chegar no voluntariado e achar que não precisa fazer EV porque vai estar amparado. Você está terceirizando, é aquele processo religioso, né, colocando um processo de dependência do amparo, colocando a responsabilidade em outro, é o loco externo. Masculinologia, página 9. Pode discorrer a respeito de um amparador zéfiro contribuindo para a amparabilidade dos jovens inversores? Eu vejo que o zéfiro, ele contribui muito, de modo geral agora, né, com a conscienciologia no extrafísico. Eu vejo que uma das responsabilidades, eu tenho como hipótese dele, era continuar com esse trabalho, ajudando a aglutinar, e, de certa forma, a INVEX é das áreas que eu penso que ele gostaria de mexer, pelo perfil assim, que a gente via. E se você for ver na própria história do Instituto, que foi a primeira IC, quem tomou conta foram os inversores, né? Na primeira geração, própria diretoria, o povo todo, foi justamente essa vinculação grande. Então, realmente tem isso. Em Caracterologia, página 10, favor comentar o item 17, tem vários aqui, o item 17, pontualidade. Primeiro. De pontualidade. Autovigiar-se quanto à pontualidade em compromissos assumidos. Equipex não atrasa. Exatamente. A pontualidade eu vejo ela como uma questão importante para o amparo, porque vou dar exemplo novamente da sala de aula. Se você é o professor responsável pelo curso e chega atrasado no curso, como é que fica isso? A questão de coerência, né? Porque os amparadores já vão estar lá. Eles contam com a sua presença, a sua energia para estarem lá. Então, eu acho que a pontualidade é uma das coisas a se prezar para qualificar essa relação com o amparador. Até mesmo na TENEP, se você chega muito atrasado, acontece alguma coisa, você tem lá o seu período, né, de 3 horas, mas se acontece de você, por negligência, atrasar, é responsabilidade sua. E como é que vai ficar a qualidade? É a mesma coisa você convidar um amigo para ir na sua casa, você, sei lá, faz um bolo, um chá, alguma coisa assim, espera ele chega 3 horas depois. Né? Ou ele chega e você não está em casa. Exato. Recinofilia, gostar e procurar qualificar-se constantemente, promovendo recins profundas, reestruturadoras da manifestação consciencial. Sim, aqui é você gostar de fazer a reciclagem intraconsciencial. Porque se você não recicla, você vai ser, no caso aqui estou falando da INVEX, você está incoerente com a INVEX e vai ser um inversor que
não está coerente com o INVEX. Você não está fazendo o que a técnica diz assim, para você, o que a técnica disponibiliza para você fazer. Você não está utilizando as ferramentas adequadas. E o último, vontade javalínica. Aplicar e desenvolver a vontade forte, impulsionadora da manifestação consciencial. De modo geral, eu vejo que precisa dessa vontade forte para você tomar as decisões na sua vida. A técnica da INVEX não é fácil de você dar manutenção. Por isso que tem pessoas que começam a falar, eu fiz INVEX e depois casei. Então não fez a técnica da INVEX. Não fez. Ela teve um desvio aí, faltou de certa forma. Tinha um perfil, né? Tinha um perfil, exato. Na hora de promover reciclagens mais profundas, ela às vezes não... E cada caso é um caso, também não dá para generalizar. E também para comentar sobre a frase enfática. A qualificação da amparabilidade inversora decorre da modificação para melhor de hábitos, rotinas e posturas, impelindo a irresistibilidade da autoassunção da liderança interassistencial. Sim. Se você se qualifica, você tem amparo. Se você está fazendo assistência dentro da INVEX, você tem uma amparabilidade, você tem você qualifica o seu amparo. E conforme você melhora todos os seus hábitos, vai se qualificando, o amparo também se qualifica, e isso leva automaticamente ao quê? A posição de liderança interassistencial. Quer falar? Ô, Felipe, eu queria que você comentasse aqui a paradoxologia, na página 8. Você cita dois paradoxos aí, o paradoxo do inversor indisponível ao amparo de função no momento da assistência e também o paradoxo de querer controlar o amparador da TENEP. Não sei se você comentou, se pudesse comentar de novo. Sim. Primeiro, o paradoxo de querer controlar o amparador na TENEPS. Principalmente, acho que o homem tem mais essa tendência de querer controlar e dificuldade de dar passividade na TENEPS. E o meu caso foi esse, de eu não conseguir dar tanta passividade assim, para o amparador e eu achar que estou arrasando na TENEPS e está só eu. Né? Porque eu quero controlar o amparo. Não, eu acho que a TENEPS tem que ser assim. E não é. Quem comanda a TENEPS é o amparador, é um amparo. Né? Às vezes a pessoa não está nem fazendo TENEPS. Às vezes não está nem fazendo TENEPS. Né? Acha que está. E a outra questão aqui, que é o do inversor disponível ao amparo de função. Pode ser até em função dessa questão de controle. Né? Porque ela fica tão naquela coisa assim, de poder e de controle pessoal. De título, né? Eu sou inversor, como se fosse um título honorífico, né? Eu sou inversor, eu sou IPCOM, não sei o quê, que a pessoa acaba que não está disponível para o amparo, e acaba sendo aí uma incoerência. Ela não está em um paradoxo, porque, como nós falamos, né, a técnica dá essas ferramentas para você se disponibilizar para o amparo, e você não se disponibiliza. Entendeu? Parabéns aí pelas superações, viu? Felipe, tem uma aqui. Só vamos aqui primeiro, depois a gente passa. Então, eu gostaria de perguntar para você e para a IBS, em relação a como vocês dois são coordenadores gerais do GreenVex e também participam do GreenVex há um certo tempo, em relação ao que você falou sobre a reestruturação pensênica, a criação de neosinapses, que eu vejo assim que, como muitas pessoas falam, que o GreenVex ele é um fixador do invexopensene, né? E a pessoa que ela começa a participar do GreenVex há tempos, então vai cada vez mais fixar nesse invexopensene. Vocês acreditam que isso pode ser um catalisador de reestruturação pensênica para a pessoa, para os inversores? Eu vejo que o GreenVex ele serve como âncora, ele é uma ancoragem intermissiva para o inversor. Como nós falamos, o GreenVex ele é um coadjuvante da INVEX, juntamente com o amparo. Então, você estando em contato com ideias afins, mas com culturas diferentes, isso ajuda você a pensar diferente. Então, o processo em grupo ele é amplificado. Então, ajuda você a pensar diferente com relação à técnica até, e isso te fixa e ajuda a fazer essa reestruturação. Porque tem eu vejo assim, algumas pessoas relatam que tem um antes e depois do GreenVex. Quando elas começam a aplicar a técnica da INVEX e participam do GreenVex. Que aquilo modifica a forma de pensar, a forma de manifestar. Você quer comentar? Bom, desse ponto que você trouxe,
Primeiro, na minha experiência pessoal, que eu percebi é que o Greenvex, de fato, ele teve essa ancoragem do Holopensene pessoal da Invexologia, né? E um ponto que eu acho que é central, porque assim, o Greenvex, por si só, ele vai ser um aporte, mas depende do aproveitamento da pessoa. Então, assim, o Greenvex ele não vai fazer milagre, por assim dizer, né? Então, assim, o que eu percebi que diferenciou assim, o pulo do gato, por assim dizer, foi a questão do autocomprometimento. Então, assim, o comprometimento em dar o melhor de mim no Greenvex, seja a nível da atuação que eu tinha dentro do Greenvex, as funções que eu exercia, os trabalhos que estavam em desenvolvimento, quanto à questão de recins. Então, quanto que eu posso me melhorar para eu ser o melhor de mim mesma no Greenvex? Isso, conforme você vai desenvolvendo, vai estando conectado com o Holopensene do Greenvex, não só durante a reunião, mas ao longo da semana, vai fazendo que você esteja mais conectado com o Holopensene da Invexologia, que vai fazer você compreender melhor a técnica da Invexis e fixar a invexopensenidade na pensenidade pessoal. E isso vai fazer com que você esteja também mais em contato com esses amparadores especializados, mais em contato com essa disponibilidade assistencial. E na coordenação geral, a gente percebe que tem tanto essa questão do recebimento através desse comprometimento, os frutos do comprometimento, né, na fixação ainda mais profunda da invexopensenidade, mas a gente acompanhando, assim, tendo uma visão geral, a gente percebe que tanto individualmente quanto grupalmente, os grupos mais comprometidos, os inversores mais comprometidos são os que mais se desenvolvem dentro da técnica, priorizando tanto estar no Greenvex, não faltando nas reuniões, contribuindo quanto puder, quanto a priorização da invexologia como um todo, tanto nos eventos de integração, de pesquisa em invexologia, a gente percebe que são os inversores que mais estão se desenvolvendo, mais estão também emergindo a questão da liderança invexológica, da força presencial, e atuando enquanto agentes retrocognitores inatos. Então, eu acho que essa questão do autocomprometimento com a técnica da Invexis é um fator fundamental. Lá em relação à caracterologia, alguém já abordou a questão financeira e está me ocorrendo a questão da escolaridade. Hoje, se nós fizermos uma conta rápida, né, um jovem bem formado vai estar com 24, 25 anos na graduação. Se ele for para o mestrado e doutorado, é mais 4 anos. Então, 24 com 4, 28. Na melhor das hipóteses, então, 28, 29 anos, você terá um jovem bem formado pelo mercado acadêmico. E eu queria ver, na sua experiência, como compatibilizar isso, né? Porque você vai ter um conjunto de outros fatores que concorrem com essa escolaridade, digamos que a SOCIM está a exigir. Eu vejo assim, que tem que considerar outro aspecto aí, que é o autodidatismo, que é presente na técnica da Invex. A carreira profissional também é uma das questões a serem consideradas, mas eu vejo que tem, através do autodidatismo, a pessoa, o inversor, ela consegue ir mais longe, não ficar tão fixa só no curso que ela fez, ela ampliar mais a sua área de atuação, ampliar a sua cabeça para conhecer novas coisas. Por exemplo, o engenheiro, ele tem uma mentalidade muito assim, mecanicista, então é difícil você pensar assim da multidimensionalidade com mais facilidade, penso eu. E a carreira profissional, há várias maneiras. Hoje tem o empreendedorismo, há pessoas, exemplos de pessoas que abandonaram a escola para empreender. E deu super certo, mas era o caso delas, né? Não é o meu, por exemplo. Eu ainda preciso continuar estudando. Ainda mais porque eu comecei a estudar relativamente tarde, ali com 18 anos de idade, 19 anos de idade, que eu comecei a pegar gosto pela leitura, pela escrita. Então, o autodidatismo me ajuda a recuperar todo esse tempo perdido e, paralelamente, eu tenho que ir caminhando, continuando o meu estudo. Então, eu vejo dessa forma que não dá para ignorar, né? A carreira profissional ela é importante. Agora, essa questão é muito séria, porque o inversor ele tem que bolar uma estratégia
Ele não pode ser autocorrupto, porque às vezes, vamos supor, se ele não gosta da academia, ele pode usar isso como um subterfúgio para ir para o outro lado, né? Então eu vejo que o inversor ele tem que entrar na SOCIM e sair, né, a partir dela e engolir ela, porque senão a gente vai se recluso, né, ficar recluso e... Pedro, enfim. só Então, aí as estratégias é como você falou, aí um é mais empreendedor, o outro é mais do trabalho, às vezes, entre aspas, braçal, né, de trabalhar mesmo, conseguir o pé de meia em função disso. Mas esse é a grande, vamos dizer assim, sacada que aí os amparadores ajudam, de acordo com os trafores, né, de cada um, a holobiografia, tudo isso vai Que é o que vai dar independência para o inversor, né? Complementando isso, eu acho que a questão do inversor tem muito também a mudança do paradigma pessoal, né? Então, essas coisas que são as obrigações da vida intrafísica, até essa questão profissional, acadêmica, da formação educacional, ela vai usar como uma ferramenta pró-evolutiva, né? Então, não vai ser engolido por aquilo. E não vai ser tão engolido. Então, acho que é importante ela dar continuidade nisso, até pela questão da autonomia financeira, ou até o próprio processo intelectual, que muitas vezes, quando a gente faz uma escolha profissional alinhada à nossa ProEx, né, a escolha lúcida profissional, mas você começa a dar um direcionamento diferenciado à sua relação com a profissão, com o seu estudo, né? Você tem mais uma visão como meio, né? Daquilo realmente como meio e não como um fim. E você não fica dependente, vou terminar isso para fazer a minha ProEx, ou vou esperar fazer a formação. Não, vou fazer a formação acadêmica já interrelacionando os dois, né? Exatamente. Eu acho isso também bem importante. Uma questão, complementando isso aí, até uma curiosidade minha, pergunta vai para todos os inversores, né? Esse autodidatismo da inversologia, como seria o inversor sem conhecer a conscienciologia? Como seria vocês hoje se não tivessem acessado todas essas ideias? Houve um curso intermissivo, houve uma preparação, todos esses ensinamentos invexiológicos, se eles iriam se manifestar, o quanto da mesologia anula a invex, entendeu? Se vocês já se pensaram nesse contexto, eu iria colocar quantos % desse curso intermissivo se eu não tivesse conhecido nada da conscienciologia? Eu vou tentar responder, se alguém dos inversores aí que quiserem complementar. Eu vejo assim, no meu caso, eu posso falar que se eu não tivesse conhecido a conscienciologia, eu estaria aí, talvez no espiritismo, porque eu tenho essa de já ter trabalhado com isso, de já ter trabalhado dentro do âmbito da religião, de ter mexido com parapsiquismo. Então, eu acho que eu ia me desenvolver, mas não estaria aplicando a técnica da Invex. Eu acho que a inversão existencial, para mim, não seria uma realidade. Eu acho que seria muito baixo também. Quer Posso falar? fazer só uma analogia para ver se às vezes fica um pouquinho mais claro para eles? Eu acho que seria como um bolo sem fermento. Um bolo sem fermento. Eu concordo. Eu acho que, como é o primeiro curso intermissivo, ainda pega dentro das temáticas do curso intermissivo uma coisa mais avançada, e se hoje, né, quantos % dos que se prepararam chegaram a conseguir, entre aspas, sobreviver à SOCIM para quando acessar a conscienciologia estar disponível ainda, né? Ainda não casou, não teve filho e tal. Já é baixo. 100, eu acho que é menor ainda. E aí entra a questão dessa preparação de todo esse contexto que já tem disponível para essa pré-intermissiologia, que aí mesmo sem fermento, na próxima eu acho que a gente vai ter mais gabarito para fazer, independente da mesologia. Exatamente. Aí vai ter uma envergadura maior, né? Inclusive, assim, dentro daquela hipótese que a gente estava discutindo, que assim, a Invexis, pelo que a invexologia se comporta, ela é uma ciência muito mais antiga do que a divulgação a sugestão da Invexis, né, pelo professor Valdo em 91. Então, assim, debatendo, a gente debate com alguns colegas, com alguns amigos sobre isso. E, assim, se algumas consciências já aplicaram a Invexis aqui na Terra de modo isolado, a gente supõe que o pré-requisito seria a desperticidade, porque para a consciência ela ter esse nível de consciencialidade e conseguir se manter sem sucumbir às pressões mesológicas, então ela precisaria, né, de, no mínimo, a desperticidade. Perfeito. Tinha que ter uma imunidade maior, né? Do posicionamento lúcido pela técnica, né? Sim. Então, às vezes,
por mais que a pessoa intuitivamente tivesse uma forma de vida fazendo assim as coisas da Invex, né, ou priorizando tipos de priorizações que são parecidas com a Invex, mas eu acho que faz toda a diferença a escolha lúcida pela técnica. Aquela que você faz a sua autorreflexão, você faz a sua autopesquisa e você decide, a partir desse momento eu estou aplicando a técnica. Isso é bem marcante, é um marco pessoal. Assim. E outra coisa é o pacote completo da técnica, né? Porque às vezes a pessoa vai até onde ela acha legal e tem coisas que ela não admite e ela abre mão, né? Então, para a gente fechar aqui, para você comentar também caracterologia, rapidinho, o 11º e o 18º. O 11º é cientificidade parapsíquica. Tratar cientificamente o parapsiquismo cotidiano, desmistificando os conceitos da extrafisicalidade. Certo. A cientificidade parapsíquica aqui, eu considero ela para você não levar o parapsiquismo de uma maneira religiosa. Igual eu estava comentando no começo da tertúlia, de que eu, no começo, que eu estava conhecendo, não sabia se era amparador, se era guia cego, se era sediador. Eu tenho uma tendência à religiosidade, mas mesmo assim eu ainda desconfiava de quem era realmente, né? Do que estava fazendo aqui. Então é você ter um caráter científico, se posicionar quanto a isso, para você não fazer uma pseudoconscienciologia, uma conscienciologia religiosa. Então é você ter essa cientificidade dentro do seu parapsiquismo, de você planificar, de você fazer as estatísticas das suas parapercepções, sinaléticas e tudo mais. Agora, no posicionamento sadio, que é o 18, Isso. No caso que eu coloquei, que é posicionar-se sadiamente quanto ao murismo consciencial e os relacionamentos grupocármicos. A Invex, ela exige isso, porque se você não se posiciona com o seu grupo karma, daqui a pouco você está casando, está tendo filho e acabou a Invex. Então, precisa desse posicionamento. Por mais que gere conflitos em você e, às vezes, em outras pessoas, é um posicionamento sadio, porque ele diz respeito a uma técnica evolutiva que, se você considerar que no seu momento é para isso, é para aplicar essa técnica, então ela é positiva, de fato. Em parafatologia, como fazer a própria paraavaliação biográfica? A própria paraavaliação biográfica. Biográfica, na 19ª linha. Deixa eu ver aqui. No caso aqui eu quis dizer, não da autoavaliação, né? A paraavaliação biográfica da consciência inversora, eu coloquei, no caso de grupos de consciex, analisando a sua holobiografia no intrafísico, vendo como que você está atuando agora. A gente conversa bastante e percebe a questão de consciex ressomantes na psicosfera, que possivelmente aplicarão a técnica da Invex, ou que tendem a aplicar. Então elas ficam avaliando nossas ações, como nós vamos reagir, o que nós vamos fazer, qual é o próximo passo com relação à técnica da Invex e como que nós estamos lidando com tudo isso, que é uma sobrecarga de informação. Então eu vejo dessa forma, que é o outro, as consciex, analisando a nossa biografia. Em tecnologia, pode exemplificar a convergência paratecnológica na 4ª linha? A convergência paratecnológica é você convergir simultaneamente várias técnicas. Um exemplo nosso, meu e da Ibs. Nós estamos aplicando a técnica da Invex, estamos aplicando a técnica de mais um ano de vida e, futuramente, duplismo evolutivo. Então, isso é uma convergência de paratecnologias, né? Perfeito. Mais alguma questão? Então, Felipe, queria te dar os parabéns. Esperamos outros verbetes aí do casal, né, da dupla, sobre Invex e sobre outras questões. Agradecer a presença de vocês aqui, os teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje são 68 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Teremos 3 recados. O Caio Polizel com o balanço existencial, o Cláudio Lima Monteiro com o programa Verbetografia e o Fernando Barbaresco com o curso Autorreestruturação Pensênica. Mas antes, professor Fernando Barbaresco com Amigos da Enciclopédia.
Boa tarde a todos. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, nós estamos novamente fazendo um convite a todos os nossos teletertulianos e tertulianas aqui presentes sobre a importância do programa Amigos para a sustentação financeira dos ambientes aqui do Holociclo, da Holoteca do Tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, produção da Enciclopédia da Conscienciologia. São atividades, são produções, são ambientes franqueados, abertos ao público o ano inteiro, gratuitamente, que é mantido por todos nós da CCCI. Voluntários, amigos, pesquisadores, todo esse grupo é que mantém essa estrutura. E o programa Amigos que é a base para isso. Então, a gente renova o convite para que você faça a sua adesão ao programa, ou renove a sua assinatura, que vai ajudar bastante a manter, porque a gente tem perdido muitas assinaturas nos últimos meses aí, por questões, logicamente, que a gente compreende e respeita, mas é importante, quem puder, renovar a assinatura para ajudar o programa. É muito simples, só ligar na recepção do CAEC, no 45 35 25 2652, todos os dias, inclusive sábado e domingo, que o pessoal faz a renovação em poucos minutos. Você pode pagar até 12 vezes no cartão de crédito. Aí você recebe a senha, acessa ao site do programa Amigos e tem uma série de ferramentas de busca avançada, você fazer pesquisa em obras de Conscienciologia, na própria Enciclopédia da Conscienciologia. Tudo isso para beneficiar a tua pesquisa. Muito obrigado pelo apoio. Olá, boa tarde. Um convite aqui para os tertulianos e teletertulianos que estão querendo melhorar o seu desempenho evolutivo, acelerar o seu processo proexológico. Todos os anos, na época do Carnaval, nós temos o curso Balanço Existencial, que faz parte da semana da Maxi Proexis, e nesse ano nós estamos com um diferencial, que é o tema, que é o legado evolutivo. Dentro dos 4 dias de balanço existencial, nós temos inúmeras atividades individuais e grupais, aplicação de técnicas energéticas, tem toda uma contextualização de um aprofundamento e um inventário pessoal buscando a melhoria da produtividade proexológica. Peguem mais informações no site da Apex, caso tenham interesse, e é um evento que acontecerá dos dias 25 a 28 de fevereiro. Programe-se, entre em contato conosco e quem tiver mais interesse, gostaria de mais informações, hoje nós teremos, basta acessar o canal da Apex, nós teremos uma palestra sobre legado evolutivo, ela é gratuita e pelo canal da Apex vocês podem ter acesso. Muito obrigado pela oportunidade. Alô, boa tarde, gostaria de convidá-los para a nossa programa Verbetografia, o programa EAD, que dá todo esse suporte que a gente poder assistir o pessoal apresentando verbetes excelentes como o de hoje. A agenda de 2007, então, vai ser marcada por quatro encontros. Dia 23 de fevereiro começa a primeira turma de EAD, Verbetografia EAD. Depois do segundo semestre, 3 de agosto, tem outra turma também. O programa Verbetografia semipresencial. A primeira turma vai ser 7 de março, botem aí na agenda, quem quer fazer o curso presente aqui em Foz. E a segunda turma, dia 15 de agosto. É importante frisar a questão do amparo de função e o desassédio mental somático promovido pelo programa Verbetografia. Há um desconto especial para os reciclantes do curso. Os grupos fechados de 15 pessoas ou mais também têm desconto. 25% de desconto no valor da inscrição. E maiores dúvidas, maiores esclarecimentos, podem ligar para a recepção do CAEC ou então pelo e-mail também do CAEC. Só lembrando aí, o telefone do CAEC é 445-3525-2652 e o e-mail caec@caec.org. E vale frisar que esse curso, Programa Verbetografia, é uma parceria entre o CAEC e a Enciclosapiens. Muito obrigado e boa tarde. Nós queremos fazer um convite para o curso Autorreestruturação Pensênica, que vai ocorrer aqui no CAEC no próximo final de semana, nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. É um curso de imersão, você pode se hospedar no Village do CAEC ou no Hotel Mabu Interlúdio aqui ao lado e faz o curso aqui no campus do CAEC. Nós teremos, essa já é a 4ª turma desse curso, coordenada pela professora Malu Balona e Marlene Koller. Nós teremos os EPICONs Marcelo Silva e a Cristina Aracá, que são os EPICONs, e também o professor Roberto Almeida, que compõe a equipe de professores. Então é um curso avançado de
de estudo da pesquisa da restauração pensênica, da reciclagem, e você está convidado a participar. As vagas são limitadas, temos poucas vagas agora para completar a turma, e está em tempo ainda. Basta ligar na recepção do SEAC, ou passar um e-mail para o ceaec@ceaec.org, e você faz sua inscrição. Acesse o site www.ceaec.org.br, e lá na agenda tem toda a programação desse curso. Nós agradecemos e estamos à disposição. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete autocriticidade inversiva, a especialidade é autoinvexometrologia, o verbetógrafo é o professor Igor Martins. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde e até amanhã.